Fala aí pessoal, hoje eu vou estar fazendo um review então da Bilstar Z370 GT6, que é uma das placas-mãe aí mais baratas para entrar na plataforma Z370 para fazer overclock no Coffee Lake, né? Junto com a ASRock Pro 4, a Z370M Pro 4, que é essa placa aqui, e a outra Gigabyte, a Aorus Z370M, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, tá? Eu vou estar comparando as features entre elas, né? Na verdade entre a ASRock e essa, e o que eu poder olhar por foto através da placa da Gigabyte, e nós vamos discutir o que é melhor, pior, minhas opiniões, enfim. Para começar o review, eu vou tirar aqui essa capa estética, tá? Porque a gente não cobre estética no nosso review, a gente está focado em performance, a gente não quer nem saber disso. E vou tirar também os dissipadores para mostrar os MOSFETs, que a gente consegue dar uma olhada melhor no VRM dele, tá? Esse é um VRM de 4 fases. Aqui a gente tem duas fases, tá? São 2 indutores por fase. Eu medi com o multímetro para saber o que é exatamente o VRM do V-Core, que são esses caras aqui, tá? Esses 4 indutores e esses 4 representam o VRM do V-Core. Isso aqui provavelmente é GPU, tá? Então o VRM do V-Core ele está disponibilizado assim. O driver dele está aqui. Essa disposição é interessante por um motivo, tá? A gente tem aqui a dissipação de calor melhor porque eles estão afastados, entende? Por exemplo, na ASRock aqui a gente vai ver, aqui o VRM do V-Core ele está todo nessa parte, que os MOSFETs estão todos juntos, indutores também. Ele também é um VRM de 4 fases, com um dobro de componentes, igual a esse. Mas eles estão todos centralizados num lugar só. Então ele é pior para dissipação de calor. Essa placa-mãe, o que ela tem de interessante, tá? O que eu gostei nela? Aqui o postcode. Isso aqui é o famoso procurando 62. Isso aqui ajuda quando a gente está fazendo overclock, porque, sei lá, tô tentando dar mais clock nas memórias. Aí a gente vai ter um código de erro aqui, uns 55, a gente sabe já que deu errado. Não precisa ficar naquela agonia esperando, não esperando, você está fazendo treino de memória e todas essas coisas, tá? Aqui a gente tem botões que ajudam, que é o de Power Reset. Esses dois aqui eu acho meio inútil, porque são coisas que eu configuro na BIOS. Mas eu imagino que isso aqui dê mais corrente e essas coisas aqui, esse aqui cape um pouco mais. Outra coisa legal dessa placa é que, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. A gente tem duas BIOS em sockets, tá? E por que isso é legal? Primeiro porque a implementação de Dual BIOS da Gigabyte, quem pode dizer, ah, a Gigabyte tem Dual BIOS. Eu acho uma merda. Eu acho uma merda pelo seguinte. Em primeiro lugar, normalmente o Dual BIOS da Gigabyte não é em socket, ou seja, eles são chips que são soldados na placa, tipo esse aqui, e ele sobrescreve um outro quando ele acha que tem um problema. Pode estar fazendo um overclock lá, empurrando alguma coisa muito forte, e dá problema de não botar. E ele vai achar que tem erro e vai copiar o chip da primeira BIOS para a segunda. Aqui a gente não tem esse problema, tá? Em primeiro lugar, porque a gente tem uma chave, tá? Eu acho que isso deveria ser o sistema padrão para Dual BIOS. Deu problema numa BIOS, sei lá, atualizou, deu merda, volta no switch para outra BIOS backup. Simples, tá? E o fato de ter o socket é muito mais fácil para quem tem um programador ou qualquer coisa e dar manutenção na BIOS, tá? Então essas são as coisas bacanas que eu achei mais bacana na placa. Dual BIOS com switch. Aqui a questão de ter os botões de fácil acesso. Aqui o postcode. Basicamente isso que eu mais gosto, além do VRM, de ter essa disposição que é diferente, tanto da Gigabyte quanto da ASRock, tá? A placa da Gigabyte, vou botar uma foto depois para vocês verem. Inclusive ela tem essas capas de plástico que eu tirei aqui. Da Gigabyte ela é pior, sabe? Ela não é uma capa assim que fica longe do dissipador. Aqui ainda passa um pouco de ar. A capa do Yale Shield aqui da Gigabyte, essa porcaria de plástico, ela faz assim, ó, ela passa por cima do dissipador. Qual que é a função do dissipador? Dissipar calor. Qual que é a parte mais quente aqui da placa? É o VRM. Aqui os MOSFETs low side vão estar muito quentes sobre overclock quando eles estão sobrecarregados. Então eles têm que botar esse calor para fora. E se tem uma capa de plástico por cima, o VRM estoura menos eficiente, vai superaquecer tudo. Isso não é bom para o seu overclock, tá? Então em termos de VRM, eu achei esse o mais bacana em função da disposição. Os capacitores não são grande coisa, eles são 5K, tá? Eles pintaram de preto para dar um toque a mais. Aí normalmente capacitores mais high-end eles são pretos, mas nesse caso aqui é só uma pintura para dar um destaque, tá? Estética é uma coisa que eu não cubro e não vou cobrir em meus reviews, não tenho intenção, porque pra mim tanto faz. E o odeio RGB, essa placa vem com RGB aqui, alguém pode dizer que isso é um aspecto positivo pra mim.
é negativo, porque toda vez que eu ligo eu tenho que ir lá, acertar e desligar essa merda. Não gosto de LEDs, nem RGB. O problema dessa placa-mãe, a BIOS. A BIOS dessa placa-mãe é um problema. Por quê? Eu vou ver se eu boto umas telas aí pra vocês verem. Mas, principalmente em termos de overclock de memória, eu não consegui subir mais que 3.200 MHz essa placa. E a minha memória, aquela que eu usei no vídeo do 8700 e do 8600K, eu sei que ela sobe até 3.500 em algumas placas, como nessa daqui. Que apesar de ter uma pior disposição de VRM, ser uma placa bem mais simples, né? Ela sobe 3.500 MHz nas memórias. Tá? Essa daqui não sobe, essa sobe até 3.200. Não tenho memórias mais fortes assim para testar, tá? Para saber se realmente ela sobe outras memórias. Mas as minhas memórias ela não subiram, então não gostei disso, tá? Esse é o primeiro ponto mais negativo que eu achei nessa placa. Que mais? Em relação à interface da BIOS, não gostei muito dela também, tá? Pelo menos em relação ao overclock do processador, eu acho que tá ok. Eu demorei um pouco até entender o que eles queriam dizer com aquela disposição do line calibration, lá 30%, 70%. Mas depois que eu me entendi, tá tudo ok. O que mais tem essa placa que a gente pode falar? Tá, ela tem 3 slots PCI Express, que se alguém quiser fazer 3-way de Crossfire, não sei se tem alguém louco que nem eu que já fez, eu já botei 3 RX 580 numa placa e fiz. Tem, se quiser tem, se quiser brincar tem. Essa aqui tem 2 só. A Gigabyte também tem só 2. E agora uma outra MSI que apareceu também baratinha, também tem só 2. Essa placa aqui que ela tem legal também. Tem aqui... eu não sei a qualidade de áudio porque não é realmente uma coisa que eu entenda, sabe? Mas tem 6 saídas de áudio, enquanto as outras 2 na faixa de preço vão ter 3 saídas normais. Tá? Mas ela não tem aquela saída digital lá de áudio. Então, já não sei dizer sobre a qualidade de áudio. Mas o que eu posso dizer é isso, tipo, eu acho que a placa-mãe ela é sólida, principalmente pela faixa de preço dela. Ela é bem justa, tá? Eu acho que ela serve muito bem para fazer overclock, principalmente no 8600K, mas eu acho que ninguém ia se interessar muito. Não é uma solução high-end integrada que nós temos nas placas mais caras, tá? É uma solução normal, tipo, ele vai gerar o calor esperado, mas ele tá bem dividido, pelo menos, para ter uma dissipação melhor de calor, tá? Então, esse é o ponto positivo desse VRM. O LED, os códigos de post aqui, os botões que ajudam muito na bancada. Tem um modo LN2 aqui se alguém quiser brincar com nitrogênio líquido, mas eu acho difícil nesse tipo de placa alguém querer buscar hacker de alguma coisa. Talvez se o cara quiser começar a brincar, sabe, seja uma boa placa de entrada para isso. Dual BIOS, os 3 slots, e eu acho que era isso. O preço, né, principalmente o preço dela é bem interessante. Depois eu vou ver em relação às outras placas, o que eu posso dizer para vocês. Essa que eu comecei a testar agora. E vou comparar também com a nossa famosa placa aqui, que a gente já rodou 8700K numa Z170 com BIOS mod. Inclusive a gente subiu 5.2 no ar e depois a gente testou o gelo seco e não deu muito certo. Porque o VRM dessa daqui é só de 3 fases, ele tem o dobro de componentes, né? Cada 2 desses aqui representa uma fase, que nem nesse estilo aqui. Então são 3 fases, os MOSFETs estão aqui atrás desse dissipador. E ele não conseguia segurar acima de 1.42 de tensão e nosso chip não era muito bom. Mas enfim, subiu 5.4 nessa, no gelo seco, que foi a primeira placa que eu usei gelo seco na minha vida, lá no evento da Teclar. Graças ao Ronaldo lá, o pessoal que nos ajudou, o Jaime, Edson, né, pessoal bem bacana. Então talvez para alguém que queira começar a brincar com gelo seco no 8600K, essa placa-mãe seja adequada. Talvez tenha pro 8700, né, o VRM desse aqui é um pouquinho melhor que daquela ali. Mas não seria uma placa para quebrar recordes, né? Principalmente em função da limitação das memórias. Beleza? Então tá, espero que vocês tenham gostado do review. Né, eu não vou cobrir aspectos estéticos. Mais uma coisa que eu queria falar. O dissipador, quando eu peguei ele, eu tive que dar uma apertadinha a mais atrás, tá? Ele não veio 100% preso. Então esse é outro aspecto negativo. Mas em relação às outras 2 placas que concorrem com ela nessa faixa de preço, ela tem todas essas features a mais que eu achei bacana. E no momento da compra ela era a placa mais barata, né, que eu olhei. Então eu achei bacana experimentar a BioStar de novo aí, depois de um tempo sem mexer em placas BioStar. E recomendo ela para esses casos assim, como o meu, né, um 8600K com memória que vai fazer overclock de 2400 para 3200. É uma placa bem razoável. Beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!